Então, uma das chaves principais, conforme propõe aqui o título da live, a linhagem adâmica, a sagrada linhagem do Pai na Terra, contra uma outra linhagem, a linhagem do maligno, né? Desde Caim, eu coloquei aqui, Samuel, duas representações do firmamento que entendemos, elas traçam ali o início dessa batalha na Terra, entre essas duas linhagens. Nós temos Auriga, o pastor, que foi ferido, e nós temos ali a constelação de Órion, o caçador, e nós vamos ver como essas duas representações, como você bem colocou, elas começam nos céus, essa batalha se iniciou no céu, foi transferida para a Terra e ainda está em andamento nos dias de hoje. Então, nós temos aí a questão de Caim e Abel. E há muito, né, Samuel, que podemos traçar sobre esses dois personagens. A escritura começa em Gênesis 4, dizendo: então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim. E declarou: com a ajuda do Altíssimo tive um filho homem. E voltou a engravidar, e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferendas ao Altíssimo. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Altíssimo aceitou com alegria Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Estou lendo de uma versão que coloca o nome do Criador original em alguns pontos, mas aí nós vemos o início dessa batalha. Nós traçamos aqui uma comparação entre o caráter de Caim, o caráter de Abel, como isso vai prefigurar algo que reverbera até hoje, né? São duas linhagens que estão em conflito. Nós vamos entender Caim, alguém que foi concebido, né? E nós vamos ver posteriormente que ele está associado também a ser um ferreiro, o pai dos que trabalham na forja, né, etc. Então temos Abel, por outro lado, o justo, né, que em hebraico significa sopro ou luto. E então nós temos o ofício dele citado em Gênesis, o ofício inicial, porque a maldição dele depois não permitiu que ele fosse um lavrador em essência, e então temos Abel, o pastor de ovelhas, e vamos vendo o contraste entre os dois. Voluntarioso, e aqui começa a diferença entre a linhagem maldita e a linhagem sagrada. A linhagem maldita, ela apresenta sua própria vontade e busca exaltação própria, o que destoa totalmente da linhagem do pai, meus amigos. Desde o início, tem as duas sementes, as duas descendências em conflito, né? Da serpente, da mulher. A semente da serpente, o Caim, ele então é voluntarioso, portanto, desobediente. Ele não quer cumprir requisitos, ele não quer cumprir normas, ele não se amolda às determinações do Pai Criador do céu. Abel, por outro lado, representa uma semente humilde e obediente, que segue à risca as instruções, os mandamentos do Criador. Então, nós temos aqui outra característica, né, que o seu semblante se tornou maligno. Ele ficou cheio de ciúmes, porque não recebeu a aprovação do Criador, por conta de sua oferta, foi errada, foi a oferta, né, do melhor da terra, segundo a perspectiva dele. Então, ele se torna iracundo. Portanto, o espírito de assassino. E então, em contraste a isso, nós temos a mansidão de Abel, e então ele se torna o primeiro mártir. E isso é profundo, porque Abel é uma representação do Messias que viria, seria ferido pelos seus irmãos, ele iria entregar sua própria vida. Abel representa o pastor que foi ferido, né? E ele, mesmo sendo inocente, sofre o ataque sorrateiro
do seu irmão e morre. Nós temos a outra característica aí, e isso é muito profundo, eu creio que Samuel já tem estudado muito esse aspecto, a marca de Caim, né, Samuel? Marca de Caim versus a bênção que Abel e a sua descendência sempre receberam. A Bíblia está cheia de palavras de maldição e de bênçãos. Maldição para a semente maligna, que é rebelde, desobediente a todos os requisitos do pai, mas bênçãos e toda sorte de proteção, de favores para aqueles que seguem o pai, são obedientes. A sua santa semente, ela tem esse favor. Porém, meus irmãos, nós podemos falar um pouco sobre a marca de Caim. Eu sei que o Samuel também tem muito a agregar sobre essa questão, mas aparentemente a marca de Caim, quem lê superficialmente o Gênesis, parece ser uma proteção contra os inimigos. Mas nós vamos compreender que não é. Porque a maldição sobre Caim, ela também abrange, conforme nós lemos em Gênesis, o solo não ia dar seu fruto, ele ia ser vagabundo pela terra, ia perambular. E nós sabemos, meus irmãos, que essas pessoas que foram amaldiçoadas como Caim, a sua descendência, eles têm essa característica, eles não têm um paradeiro certo. Como o livro de Judas ele vai falar, são como estrelas errantes, né? Eles têm a característica de eventualmente cairão na destruição, no juízo eterno. Não é porque o juízo não ocorre imediatamente que haja algum tipo de favor ou vantagem para os ímpios, não. O salmista vai falar sobre isso, né, com detalhes. Então, por outro lado, nós temos a bênção que foi proferida sobre a linhagem de Abel e sobre todos aqueles que são como Abel. E temos também, meu irmão, um fato de que desde aquele dia, Caim foi banido da presença do Altíssimo. E isso de uma forma terminal. Como assim? Nós vemos que um dos fatores que mais castigaram Caim foi o tormento de estar longe da presença do Pai. Isso em si, meus irmãos, é um castigo. Nós temos que compreender que a impiedade é a separação do Pai. Portanto, longe do Pai não há vida, não há bênção, não há favor algum. Né? Longe da vontade do Pai, da obediência, não existe alegria, não existe realização, não existe, de fato, prosperidade alguma. Por outro lado, nós temos aqui, meus irmãos, Caim, o primeiro construtor das cidades. Então ele foi, né, teve um filho chamado Enoque, não Enoque, o escriba, né, da retidão, estamos falando aqui de um Enoque espúrio. Então ele constrói a primeira cidade, começa a desenvolver um sistema tal qual nós vemos os homens buscando até hoje. Nós vamos ainda falar sobre a questão deles serem construtores, artífices, e também se macomunarem com os anjos caídos. Nós vamos já falar sobre isso. Então, por outro lado, nós vemos Abel, meus irmãos, que ele e toda a descendência de Adão, a santa linhagem, moravam no monte. E isso é profundo, porque coloca aqui uma diferença entre os hábitos, entre os costumes, entre o ambiente ideal que o Criador ele quer dar para os seus filhos. E também nós vemos as mulheres de Caim, da descendência de Caim, tinham um problema muito grave, o qual vemos posteriormente que sua semente vai se misturar com a dos anjos caídos por conta da malignidade das mulheres de Caim. Por outro lado, nós vemos a linhagem de Abel temperante, uma linhagem justa, uma linhagem que buscava santificação. Voltando para o lado de Caim, a conclusão são os gigantes Nefilim, os gigantes que as mulheres vão gerar com os caídos, né, os sentinelas. Por outro lado, nós vemos Noé, o pregador da justiça, que herda a salvação, foi livrado do dilúvio. E então, meus irmãos, nós temos a conclusão desta era. Nós vamos já falar sobre as eras, a importância delas dentro de uma cronologia, um padrão consistente do princípio ao fim, onde o Criador tem sempre um representante. E o maligno também tem sempre um representante dele aqui na Terra. Se você quiser comentar algo, Samuel, fique à vontade.
acrescentar alguns pontos muito excelente. Eu acho tão bonito essa questão dos slides. Excelente, meu irmão Neemias. Aqui, ó, voltando só brevemente, não sei se o irmão Neemias, acho que já até pode de repente até ter colocado um livro, alguma coisa. Uma informação interessante, pessoal, quando a gente tem essas informações de constelações, que são mapeamentos daquilo que são as estrelas, onde as estrelas, para assim, tentar simplificar, porque elas são algo muito complexo, dentro do mundo físico e espiritual mesmo, tá? Mas não é como a astronomia acaba explicando, né? Que seriam bolas de hélio queimando num tipo de espaço vazio, mas na verdade são questões que estão conectadas aos seres espirituais, tá? E essa constelação que é tão falada no mundo pagão, que eles chamam de Orion, né? E tem todas as mitologias em cima. Eu sempre gosto de ir na raiz hebraica, que quando você compreende isso, quando a Escritura fala sobre o Orion na Bíblia, tem ali na passagem em Jó, o termo em hebraico é Kesil, que seria os seres brutos, os seres estúpidos, violentos. Quando fala sobre a constelação de Órion, ela chama de a constelação, ou seja, ligado ao termo Kesil, que no hebraico seria os seres brutos. Olha que interessante como ela denomina, né? Existem aqueles, eu não sei qual o entendimento do irmão Neemias, mas a Ellen White, ela dizia que Jesus ele viria de Órion, né? No meu entendimento, eu não creio isso correto, porque eu entendo que se afastou completamente do que seria o entendimento bíblico dessas questões. O Eterno ele vai rasgar o firmamento de fora a fora, né? E eu entendo que o Messias ele virá de uma dimensão ali, né? Nas nuvens, etc. E essa questão de Órion, ao contrário, né? Ela está conectada aos caídos. Por isso que o termo é Kesil em hebraico. Do contrário, seria estranho que a Escritura estivesse chamando o local onde Jesus viria, né, de a constelação dos brutos, dos violentos. Né? Não faria sentido. Então, esse é o termo dessa constelação, onde, na verdade, o pessoal da Nova Era gosta muito de falar daqueles seres, dos tais iluminados, dos seres que são os que eles que prometeram voltar, etc. E a gente sabe que na verdade estão ligados a anjos caídos, a seres caídos, que estão conectados a essa constelação onde o Eterno os aprisionou, conectados nessas partes do firmamento. Tá? Um ponto também apenas interessante, que aqui, quando é lido, né, nessa passagem de Gênesis 4, vale salientar que os hebreus já conheciam algo que tinha ocorrido no Éden, onde Eva, ela também ficou grávida de Satanás, tá? Como entidade, exatamente como os anjos fizeram no Gênesis 6. Às vezes o pessoal tem dificuldade para entender, tanto no Gênesis 6 como no Gênesis 3, que anjos podem acabar fazendo isso, mas eles têm essa capacidade, das quais até os anjos de Deus, eles podem tomar corpo, tá, pessoal? Como, por exemplo, os anjos vigilantes que estavam ali com Abraão, eles podem tomar corpo e tomar esse tipo de forma e conseguir esse tipo de amálgama, tá? Para que as pessoas tenham uma noção disso. Então, quando o verso está falando aqui, já se sabia, já por Gênesis 3,15, que Eva tinha essas duas sementes no corpo, ou seja, ocorreram em seu ventre, né? Uma superfecundação heteropaternal. Então, aqui Caim e Abel eles nascem juntos, e aqui já nós começamos a ver um paralelo muito interessante que o irmão Neemias colocou, onde a gente consegue entender que Abel ele é a tipificação da figura de Cristo, né? Onde a gente vê claramente aqui, ó, em todos esses adjetivos que Abel ele possui, eles estão conectados e tipificam claramente a figura de Cristo. E a gente consegue também perceber, numa outra camada, né, nesse entendimento, que Caim ele começa a tipificar justamente como Satanás teve sua queda, onde ele cuidava da questão edênica, quando você faz paralelos lá de Ezequiel 28, Ezequiel 31, entre outras passagens, onde ele era um guardião desse Éden antigo, mas ele, ou seja, por isso um lavrador, por isso que a Escritura fez questão também de conectar, né, um ser também que tinha uma espécie de sacerdócio e etc. Mas Abel também um sacerdócio, mas você vê claramente as duas personalidades de uma maneira completamente diferente, onde Abel prefigura claramente a Cristo e entendo que Caim ele prefigura a Satanás e a como ele se torna o quê? Iracundo, assassino. Eu acho muito interessante isso aqui, ó, banido. Satanás ele é um banido da mesma maneira, marcado, banido para sempre por causa do seu, né, da sua conduta e etc. Né? Era só isso aqui que eu queria acrescentar aqui, meu irmão. Fica à vontade. Perfeito, meu querido. Inclusive, irmão, nós estamos 100% de acordo quanto os irmãos adventistas pensam, né, que Ellen White ela fez alguma profecia correta quanto ao Órion, né, que
Messias vier de lá, ou que vamos viajar 7 dias pelo Órion para chegar na Nova Jerusalém, tudo isso. Ela fala isso? Eu nem sabia disso, porque eu nunca... Só sei que ela falava essa questão de Órion aí, eu sabia que não é bíblico. Exatamente. Então, você não vê essa congruência com os registros das Escrituras, né?